linha, trem passo e baixo. 236, eu tô sem luz de corte. A aviação de patrulha surge praticamente com a criação do Ministério da Aeronáutica em 41 e com a junção do Exército e da Marinha. As bases da Marinha, as bases do Exército passaram para a Aeronáutica e a base aérea de Santa Cruz é a base que recebeu os P-16. A data de 22 de maio é importante porque foi a data do batismo de fogo da Força Aérea Brasileira. Antes mesmo da FAB participar na Itália, o batismo de fogo foi aqui em águas brasileiras, quando uma aeronave B-25 fez um ataque a um submarino. E a partir daí essa data ficou marcada como a data, o dia da aviação de patrulha. Mas a aviação de patrulha na Força Aérea teve o seu primórdio, a sua introdução na modernização à época com os P-15, Netuno, lá em Salvador. Eram eles que faziam busca radar, eram eles que faziam a patrulha da costa, eram eles que faziam as missões de patrulha. E nisso, no efetivo da FAB, eram muito poucos patrulheiros. E os primeiros P-16 chegaram no Brasil como parte de um acordo militar com os Estados Unidos, que distribuiu armamento pelo mundo e nós também recebemos. Nossos pilotos foram para os Estados Unidos, fizeram um curso completo lá, fizeram pousos em porta-aviões americanos e depois trouxeram os aviões para o Brasil, chegando em Belém no dia 28 de junho. A chegada dos aviões foi motivo de festa, vamos dizer assim, né? E chegaram aqui no Rio de Janeiro no dia 3 de julho, se eu não me engano. Por conta disso, todo um preparativo teve que ser feito, as aeronaves foram escoltadas por aviações de caça, pousaram aqui eu não sei se foi no Galeão do Santos Dumont, mas não foram direto para Santa Cruz, sobrevoaram o Rio de Janeiro todo e eles pousaram em Vitória, que fica aí a 1h30 de distância de voo, para poder chegar aqui no horário certo. Em Vitória, no dia 28 de junho, foi feito uma ceia, um jantar, que eles chegaram à conclusão que parecia uma ceia. E resolveram se reunir todo ano e colocaram a data de 28 de junho, que foi a data da chegada do P-16 ao Brasil, como a data em que seria realizada a Ceia dos Cardeais, que hoje não é uma ceia, é um almoço, mas que acontece preferencialmente no dia 28 de junho, salvo algumas exceções, acontece no dia 28 de junho, e nós já vamos para a 60ª Ceia dos Cardeais. Para mim foi muito gratificante iniciar minha carreira em Santa Cruz, no primeiro grupo de aviação embarcada. Cheguei em 1995 e ali fui recebido por vários outros pilotos que já tinham essa experiência de pousar a bordo, de operar a bordo do Minas Gerais, e participei dessa formação e para mim foi muito gratificante ter essa experiência, conviver tanto com os militares da Força Aérea quanto com os militares da Marinha do Brasil operando a bordo do Minas Gerais. Fui para Natal, fiz o curso. De lá fui classificado em São Pedro da Aldeia, era a base aérea naval de São Pedro da Aldeia, onde tinha sediado a segunda ela. Lá eu vivia dentro da Marinha. Aí teve um problema lá com o pessoal da ELO e da Marinha, e o brigadeiro da época, era o Catnave, resolveu transferir nós 4 da ELO. Eram 4 oficiais que tinham na ELO.
E me transferiu, foi cada um para um canto e eu fiquei na embarcada. O GAI, primeiro grupo de aviação embarcada, que é uma unidade singular, só existiu ela na Força Aérea, não teve outra, na nossa Força Aérea não teve outra. Nós fomos a única unidade que operou o avião P-16. Levei um impacto porque Santa Cruz eu conhecia só de visita e aquele hangar enorme, aquelas coisas. É impactante a primeira vez que você vê aquilo. Aí começamos o curso, a vida rotineira. Quando a embarcada chegou, chegaram 9 aviões, um monte de avião naquela época, tudo novinho, tudo. E eu comecei a fazer então o curso de P-16. Era uma aviação completamente, eu tinha muita experiência, tinha tido na segunda ela, onde eu voei T-6, voei T-28, voei o L3, que era o Pilatos. Eu já tinha bastante experiência, bastante para o meu posto, eu era segundo tenente. Me colocaram no P-16 e eu fui tomar conhecimento com nova fase da minha vida. Nisso teve treinamento de catrapo na base, na pista de Santa Cruz. Aqueles oficiais dizendo que você estava devagar, depressa para pousar por baixa ida. Era uma loucura, porque antigamente era um avião pequeno, agora era um P-16, não tinha que baixar gancho, baixar o trem, baixar no flap, baixar não sei o que, sobe. E tinha o radome, que é o radar que era embaixo, na barriga do avião. Era uma coisa completamente diferente e, felizmente, deu tudo certo. Segunda vez que eu voei na minha vida foi no P-16. Eu era cadete e fui visitar a base aérea de Santa Cruz. Chegando lá, consegui um voo. Fui de vulgarmente chamado saco, né? Porque eu não fazia nada. E foi um voo memorável, porque nunca tinha voado. Entrei no avião e voamos 4 horas. Voo de lançamento de foguete, navegação, voo de formatura e voo por instrumento. Eu cheguei, passei uns 2 dias para me recuperar. Muito difícil. A partir daí eu saí de Barbacena para a academia, me formei em Natal. Quando terminou o curso lá o curso preparatório no CATRE, nós tínhamos direito a escolher a unidade que gostaríamos de servir. Como eu era o mais antigo, na reunião ficavam todos os oficiais, eram cerca de 100 oficiais sentados lá, e cada um levantava e dizia a unidade, as unidades tinham um nome no quadro. Como eu era o mais antigo, eu fui o primeiro a escolher. Quando eu falei que queria ir para o primeiro grupo, essa aviação embarcada, eu fui aplaudido, porque era uma unidade temida, vamos dizer assim. Quando nós chegávamos, nós iniciávamos um treinamento na própria base aérea de Santa Cruz. A gente tinha uma pista desenhada na pista de Santa Cruz, dentro da pista de Santa Cruz, onde a gente fazia todos os treinamentos ali para poder futuramente operar a bordo do Minas Gerais. A gente chamava de NAEL, um navio aeródromo ligeiro. E essa experiência, depois, aqueles que completavam o curso faziam a mesma coisa a bordo do porta-aviões Minas Gerais. Quando eu cheguei, vários já eram formados, eu só me formei na parte de terra, fiz alguns voos a bordo do porta-aviões Minas Gerais, mas acabei não fazendo como primeiro piloto, fiz como segundo piloto. Tive a oportunidade de ser catapultado noturno, foi muito interessante, e no mesmo dia nós regressamos e pousamos diurno. Estava eu e o então Major Cavalcante. Foi uma experiência assim ímpar. Aí vamos para o primeiro pouso, primeiro embarque. Não me lembro quando foi, mas eu acredito que tenha sido em 69, por aí. Meu primeiro instrutor aqui, de catrapo, de pouso, foi o Pedrosa, o Capitão Pedrosa. Aí ele me disse, olha aqui, tá vendo o navio? Era um pingo,
um grão no meio do oceano. Eu falei, não vai dar. E quando eu olhei o navio lá embaixo, o primeiro pensamento que me veio na cabeça, o que eu vim fazer aqui? Podia ter escolhido qualquer outro lugar. O avião pousou, eu não vi nada. Daqui a pouco começou a andar, o navio balançando. Aí eu vejo uma sombra na minha cabeça, olho para cima, era a asa dobrando. De repente o navio some, o avião continuou andando e já não só via mar. Eu falei, vamos cair dentro d'água ainda. E ele falava para mim, Peçanha, você está vendo o navio lá longe? Ele, pô, Major, não estou vendo o navio. E daqui a pouco ele apontava para mim, pô, eu estava vendo uma pontinha pequenininha lá longe. O capitão virou-se para mim e falou assim, Rômulo, trava os cintos. E quando pousar, aí fez um briefingzinho comigo, você tem que recolher o gancho, travar, dobrar a asa e acompanhar o cara que fica te sinalizando. Era um marinheiro. Aí entramos no circuito, o capitão entrou na perna do vento a 300 pés e fazendo o que ele tinha que fazer, porque eu não estava entendendo nada. Aí entrou e tal, de repente eu senti um barulho e fui parar com a cara quase no painel, porque eu esqueci de travar o cinto. Eu brinco que é um dos únicos aviões que eu vi a utilidade do cinto suspensório, né? Porque toda vez na hora de pousar, a gente tinha que chegar para frente, o suspensório segurava a gente na hora do pouso. No dia seguinte, escalação normal para o Catrapo e eu estava com o capitão Pedrosa. Fomos eu já pilotando para pegar meu primeiro pouso. Entramos aí, fomos adaptando, acabou que chegou um acerto, eu no final já achava até normal, não sentia absolutamente, não é o hábito, né? Quando chegou em 1986, eu já estava praticamente formado. Em 3 anos, eu consegui fazer tudo na unidade. Pouso a bordo, diurno e noturno, e a qualificação da missão da unidade, que era a missão antissubmarina. E foram aí 3 anos e eu fiquei mais 6 anos na unidade. Eu só saí de lá em janeiro de 92. E aí, pô, a gente viu que a navegação estava correta. Ele aproximou, fez o circuito para pousar no navio, né? Fez o pouso da maneira adequada, enganchou lá, né? Porque o Minas Gerais, o porta-aviões, ele tem alguns cabos, né? De parada. O P-16 tem aquele gancho, né? Atrás para parar, senão ele não consegue parar. Passa-se o tempo, eu continuei minha carreira, fui subcomandante de Florianópolis, fui instrutor da SEMAR, e eu quis o destino que eu fosse servir na 2ª Força Aérea. Depois de ter feito ESG, feito tudo, me transferiram para a ESG, para a 2ª FAI. Na 2ª FAI eu voltei a ter contato com a patrulha e vi nessa posição a importância que tem a patrulha. Mas felizmente eu passei meus 2 anos, foi tudo bem de comandante da embarcada, foi tudo certo, eu tinha uns oficiais maravilhosos servindo comigo, tinha o Tenente Peclar, tinha o Major Terroso, Major Fernandes, todos eles me ajudaram muito, Ríquios, todos eles me ajudaram muito no trabalho que eu tinha. E o meu trabalho era manter a equipe junta. 95% do petróleo brasileiro vem dessa área ali da Bacia de Campos, da Bacia de Macaé. Nossos voos normalmente eram nessa área, né? Procurando proteger essas riquezas que nós temos, né? E além também de estar sempre interrogando um navio ou outro para ver se ele precisava de algum auxílio. Então, assim, é um trabalho muito gratificante que a gente faz. Muitas vezes não é visto, né? Porque a gente está lá no meio do mar, cerca de 200 milhas, 150 milhas, mas é um trabalho importante para o Brasil, porque a gente busca proteger as nossas riquezas, né? Olha, eu me considero um realizado.
Quando eu entrei na embarcada nos idos de 60 e poucos, senti muitos, mas me sinto muito realizado porque ali realmente eu fui aprender o que é Força Aérea, eu fui aprender espírito de corpo, fui aprender o que é um se sacrificar pelo outro, é um ajudar o outro. São situações inusitadas que ocorrem para o pessoal da FAB, inusitadas, são diferentes. Dormir a noite inteira no navio, balançando, passar um mês e meio embarcado, indo para Porto Rico, para Montevidéu. A gente viajava esse Brasil inteiro, com a mesma equipe, convivendo como se fosse num alojamento. Mas eu digo que foi a melhor unidade que eu já servi e o melhor avião que eu já voei. De vez em quando eu tenho sonhos com o P-16 e com o barulho do motor dele. Não teve experiência igual. Para formação de piloto e de oficial, foi uma unidade incomparável, vamos dizer assim. Quando eu cheguei lá em 1995, eu encontrei um grupo muito coeso, pessoas muito preocupadas com fazer a coisa certa. E eu acho que eu trago um pouco disso até hoje, né? Esse exemplo que essas pessoas me deram naquele momento. A unidade era assim, muito voltada para cumprir o que era certo, para cumprir as obrigações, e eu trouxe muito isso daquela época. A existência da aviação embarcada, do primeiro grupo de aviação embarcada, foi marcada por tempos difíceis, muito difíceis. Os últimos anos foram difíceis, os primeiros anos foram difíceis, tudo foi difícil. A missão era difícil, passava 15 dias no mar, voltava para a terra, aí chegava, tinha serviço atrasado. Primeira vez que eu cheguei em casa do embarque, meu filho estava andando, eu saí, ele não estava, cheguei em casa e já estava andando. Meu segundo filho chorava quando me via, quando eu voltava, porque não me conhecia. Então essas dificuldades que todos nós passamos criou uma unidade forte e militares fortes. A formação da unidade criou militares fortes. A razão da existência da ceia, até hoje, o nosso almoço, que acontece no dia 28 de junho, com a presença, eu considero até além do que seria esperado, se deve ao fato disso. Porque as dificuldades que nós enfrentamos durante o tempo que servimos na unidade nos tornaram mais fortes, vamos dizer assim. E foi muito bom ter servido 2 anos lá no 4º do 7º Grupo de Aviação, que pegou toda essa história da aviação embarcada e deu prosseguimento. Hoje as 2 unidades estão desativadas, mas o que não conseguiu desativar foi o sentimento de carinho, sentimento de orgulho que os cardeais têm por ter servido na unidade. O próprio, vamos dizer assim, juramento que a gente faz lá diz isso. Aonde quer que você encontre um cardeal, ainda hoje, você diz que foi cardeal, você é olhado com um olhar diferente, de respeito e admiração. Então, para os meus colegas cardeais, eu deixo aí essa lembrança e ele saber o porquê dele gostar tanto da unidade. É porque viveu tempos difíceis e se tornou uma pessoa forte.